Fala pessoal, Antônio aqui, voltando para mais uma aula. Essa aula aqui é bem interessante, onde a gente vai falar sobre controle de fluxo de execução, beleza? Deixa eu pegar aqui e já criar um novo arquivo aqui chamado loops. A partir disso eu também vou querer já chamar aqui o módulo, né? Para ficar bonitinho. Deixa eu chamar de repetição, beleza. Eu vou criar essa função lá dentro do arquivo de loops. Vamos lá. Repeticão, beleza. Isso aqui a gente já consegue estudar aqui como que são as estruturas de repetição que o Rush traz para nós, né? Então, vou ter que criar aqui, ó, controle de repetição ou laços de repetição, beleza. Aqui no Rush a gente tem apenas três formas aqui, ou três tipos de laços de repetição, né? Então a gente tem os loops, a gente vai ter o for e a gente vai ter o while. Se você já programa ou vem de outras linguagens, você já vai estar acostumado, né, a lidar com laços de repetição. Se você é novo na programação, basicamente aqui o que você precisa entender é que a gente vai fazer um fluxo de código, repetir até que ele atinja um requisito, né, ou até que ele atinja um parâmetro que a gente queira e ele sai desse laço, ou seja, ele para de repetir. Então, vamos começar aqui falando sobre loops. Deixa eu pegar aqui, loops, beleza. Eu vou declarar aqui, eu acho que uma variável s, vou colocar aqui o valor de 1. E aí o primeiro loop, a sintaxe é basicamente essa keyword loop mesmo. Beleza? Então eu posso chegar aqui, ó, fazer um print line. Este é um laço de repetição loop. Beleza. E aí aqui o que vai acontecer? Esse loop, ele vai ser executado até eternamente. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Ele não vai parar até que eu quebre, né? Ele vai continuar aí repetindo até exaurir aqui a máquina, não vai exaurir em razão da memória, mas enfim. Então eu consigo fazer com que essa execução pare, e para isso a gente tem essa keyword chamada break. E aqui o que é interessante do Rust? Ele tá, o lint aqui, o clip, ele vai acabar dando uma mensagem pra gente aqui que esse loop, na verdade, ele nunca vai fazer a repetição. Isso porque na primeira execução dele a gente já tá quebrando ele, né? Ou seja, a gente já tá dando break aqui para ele parar. E aí eu tanto posso usar um break, como eu posso usar um return, mas nesse caso aqui, o que acontece? Ele não consegue atingir uma repetição, ou seja, isso aqui é desnecessário, né? Era como se a gente pudesse fazer simplesmente só isso aqui. E aí o break se torna dispensável, né? Porque ele vai somente printar e sair. Então a gente poderia ter criado só um escopo para isso. Então como que a gente faz aqui para que esse loop continue, né? Então eu posso fazer uma verificação de que se s, por exemplo, for igual a 10, aí eu quebro o laço. E com isso aquele lint já não vai mais atuar aqui dentro. Beleza? Isso é uma forma aí que a gente tem para trabalhar com loop. Um dos laços de repetição aí que o Rush nos entrega. Beleza? Uma outra característica bem legal que dá pra gente brincar aqui é que eu consigo utilizar um loop dentro de um loop. Isso é bem comum, em diversas linguagens de programação a gente pode usar um for dentro de outro for e assim sucessivamente. Aqui não fica diferente com um loop também. Eu posso usar aqui tipo um loop e aí um outro loop
dentro desse loop. E eu vou passar uma mensagem aqui, ó. Este é mais um laço de repetição usando loop encadeado, né? Que aí nesse caso vai ficar simples para vocês entenderem. Novamente, ele já está me dizendo aqui que tipo, esse loop na verdade nunca vai ser executado. E aí a gente consegue fazer uma brincadeira aqui, que é bem legal, e o Rush traz essa feature pra gente. Eu consigo, por exemplo, passar uma label, um ticket, sei lá, tipo, não é ticket, né? Se eu vou fazer a tradução literal, seria uma etiqueta. Mas eu posso dizer que esse loop é o loop de fora, né? E aqui eu consigo fazer, tipo, um break, por exemplo. Opa, de fora. E aí ele vai começar a dar, como que se diz, os famosos erros aqui, né? Ah tá, eu esqueci aqui de um detalhe, que aqui é basicamente passar dessa forma. Então o que ele está dizendo aqui pra gente? Ó, esse break aqui do loop de fora nunca vai ser alcançado, porque ele vai ficar repetindo esse de dentro, né? Então a gente vai cair na mesma sequência lá de cima, eu posso passar aqui só uma verificação para ele poder ter uma situação onde ele quebre, né? Então o loop interno aqui já vai ser quebrado. E o de fora, ele na realidade ele já está reclamando aqui que também nunca vai ser um loop, porque ele vai executar uma vez e aí já vai quebrar. Ele quebra dentro de fora, né? Então ele repete o primeiro aqui interno, quando ele vai repetir o de fora ele quebra. Ou seja, ele sai fora do loop. E aqui a gente também pode fazer a mesma brincadeira ali, né? Então deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer essa mesma, aliás, ou se S for igual a 100, por exemplo. E aí eu quebro o loop de fora aqui no caso. Então, beleza. Isso aqui é mais uma característica aqui de Rush, que como você pode ver, às vezes você vai alinhar diversos loops encadeados aí, e você precisa saber qual que você quer quebrar ou não, e para não se perder, a gente sabe quando tipo, tem uma estrutura bem grande aí de laços de repetição, começa a ficar complexo de manter isso aí. Então ter essa facilidade de a gente colocar aqui uma etiquetazinha, uma label, né, como a gente chama, para o loop é muito interessante. Aqui eu também poderia passar uma tipo aqui para dentro do interno, e aí eu quebro o interno. Também sem problema. Então fica fácil para a gente se encontrar de forma melhor. Eu sei que a sintaxe não é tão comum para quem está vindo de outras linguagens de programação. Se você está começando a programar, caiu nessa minha série de vídeos aqui do curso de Rush do zero ao avançado, você vai aprender já da forma como a gente consegue trabalhar aqui com Rush. Mas se está vindo de outra linguagem, basicamente isso aqui é só uma feature onde a gente consegue passar uma label, né, ou tipo, passar um apelido aí para dentro desse for que a gente tem, beleza? Outro ponto importante aqui é que a gente também consegue fazer um loop ser atribuído a uma variável, beleza? Então eu posso chegar aqui, por exemplo, let x, beleza? E aí eu já posso passar um loop para dentro desse x. E aí aqui começa a ficar interessante, que eu posso fazer se s for maior que 0, por exemplo, eu dou um break aqui, só que aí eu vou atribuir um valor, poderia ser um string, etc. Enfim, nesse caso, x vale 5, beleza? Então ele vai quebrar o loop e vai mandar para 5. Aliás, vai mandar o 5 ali para dentro do x, do x, beleza? Então assim, esse é um tipo de laço de repetição aqui que a gente tem em Rush, é chamado de loop. Ele é bem utilizado, não com tanta frequência assim, mas às vezes você acaba podendo utilizar. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, que é basicamente a gente ainda está aqui no módulo de entender como que o compilador funciona, né? Então
tudo que eu tô passando aqui para vocês é interessante, que vocês estão vendo quando dá erro, quando não dá. E é bacana, né? Porque você começa a entender de fato como que o compilador de Rush aí trabalha e funciona. Deixa eu até botar aqui um comentário para ficar atribuindo a variável. Beleza. Seguindo aqui, a gente vai falar agora do for. O for, para quem já vem de outras linguagens de programação, já é bem comum, né? Para quem vem do Python, quem vem do Go, quem vem de TypeScript, já está acostumado a utilizar estruturas, né, ou laços de repetição usando for. Mas a gente pode brincar aqui, deixa eu ver, eu vou criar um vector aqui, né? Eu vou definir um vector v, e aí a gente vai passar para ele aqui, ó, esse vetor aqui. Opa, poderia ter passado 2 aqui, né? A sequência certinha. Então, beleza. A gente tem esses elementos aqui dentro do vector. E aí eu posso utilizar o for para iterar sobre eles. Então, vamos lá, ó. For. Deixa eu escrever de uma forma que fique simples para você entender. Para cada item, né? O for item em v, ou seja, nesse vetor, eu quero que você repita e faça alguma coisa, beleza? Então, é bem simples. Então, nesse caso aqui, eu só vou printar o valor de item, né? Então, eu consigo pegar aqui o valor de item e ele vai fazer essa iteração e vai printar para a gente aqui o valor de cada um deles. Provavelmente aqui vai dar a sequência nossa aqui inquebrável, né? Que esse aqui não tá aí, ele não tá mudando o valor dele, então, tipo, nunca vai cair no break ali, beleza? Então aqui a gente tem como que trabalha aí com for. E essa estrutura for, eu trabalhei aqui nesse caso com um vector, mas a gente pode trabalhar com diversas coleções, né? Mas vocês vão lembrar bem das aulas nossas de dados compostos. Então, todas as estruturas que a gente trabalhou aqui dentro de dados compostos, normalmente é o que a gente utiliza aí para iterar sobre os itens dessas coleções, utilizando o for, beleza? Então, sempre que você tiver uma coleção de elementos aí, normalmente a gente vai fazer a iteração usando o for. E por fim, seguindo a linha nossa aqui dos laços de repetição, a gente vai ter aqui o while. E o while, basicamente, funciona da seguinte forma. Ele sempre vai esperar para que uma condição seja atendida, né? Ou seja, vai esperar ali um booleano, né? Tipo uma condição atende um true, e aí sim ele vai fazer essa quebra. Então aqui eu posso declarar, né, definir uma variável aqui, sei lá, número, e ela vai ser igual a 0, né? Vamos começar aqui em 0. E aí o que eu posso fazer, ó? Enquanto número for menor que 10, beleza? Enquanto o número for menor que 10, eu quero que número seja igual a número mais 1. Ou seja, eu quero que ele incremente 1 no número. Então, ele está começando com 0, vai passar a primeira vez. 0 mais 1 é 1, vai rodar de novo, vai passar a segunda vez. 1 mais 1 é 2, assim sucessivamente. Quando ele atingiu 10, ou seja, ele passou, quando ele se tornar 11, ele já não executa mais e sai do while. Beleza? Então essa é a sequência aqui do while, de como ele funciona. Aqui você tá vendo um warning aqui que o lint, o clip, tá nos mostrando, que é basicamente dizendo que, tipo, ó, você tá fazendo uma implementação manual aí de uma operação de atribuição. Isso aqui não é magia, tá? Isso é simplesmente que ele quer que eu escreva um código um pouco mais elegante. Basicamente eu poderia ter feito somente esse aqui, ó, número mais igual a 1, beleza? Então, então aqui, vou deixar até comentado na linha de cima, como eu tinha feito antes, foi mais em caráter de instrução para vocês, mas escrevendo de uma forma mais elegante. Basicamente ele quer que eu
deixa o código mais legível, né? Então a gente faz essa atribuição ali já direto, não preciso utilizar o operador igual aqui e repetir o número e etc. Beleza? Bom, acho que é isso. Acho que eu consegui cobrir aqui as 3 estruturas de repetição que Rust nos traz, com algumas features que são diferentes. É importante que eu toda aula fico falando isso, mas programação é uma profissão muito prática, então quanto mais você pratica, melhor você fica, beleza? Então se debruce nessa aula aí de loops, faça brincadeiras, né? Eu lembro de ter falado alguma coisa que eu acho que em funções sobre você brincar, né? Fazer um exercício aí de tabuada, e agora você tem a caixinha de ferramentas aí completa para você brincar com isso aí, porque obviamente você vai precisar de um loop ali para deixar mais enxuto o teu código, no caso, para você construir uma tabuada, beleza? Então você já vai ser capaz agora de construir uma tabuada utilizando laços de repetição, a grande maioria deles, beleza? A gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Comenta, deixa teu comentário, ficou em dúvida, deixa seu comentário, eu vou estar sempre disposto aqui a responder, tirar as dúvidas. Compartilha esse vídeo com um amigo, não esquece de seguir o canal, é muito importante aqui pra gente, para que mais pessoas consigam, né, serem alcançadas aí e conheçam o Rust. Rust ainda é uma linguagem tecnicamente bem nova no Brasil, pouca gente está utilizando, então é legal que você entre nesse mundo e tenha um conhecimento aí bem do básico, entenda tudo que a linguagem traz, né? Além do que ela resolve, mas como ela traz e a forma que você pode estar trabalhando com ela aí, beleza? Principalmente nessa base aqui, fechou? Até a próxima!